Alô, meu primeiro. Bom dia, gente. Final de ano, né? Chegando. Já definimos nossa primeira unidade e agora estamos indo para a segunda. Um dos primeiros assuntos, esse é o nosso segundo assunto da segunda etapa, construção de sentido, a partir do momento que a gente usa a linguagem, né? A gente tá se comunicando. Então vamos nessa. Vou abrir aqui os que a gente possa acompanhar melhor e dar uma olhada nos conceitos gerais, né? Essa ideia de construção do sentido de uma palavra. Pois quando a gente constrói sentido, a gente tem que pensar que há dois sentidos básicos que estão em duas linhas diferentes. Às vezes eles se entrecruzam, dependendo se o texto for muito grande ou não, mas enfim. Um é o sentido conotativo, é um eixo conotativo, é quando a gente se comunica através de uma linguagem figurada, mais próxima do uso literário. Vou dar um exemplo. Eu estou jogando lá com o meu time aquele campeonato, né? E tem um time que é bem casqueiro. Tipo, difícil demais de jogar, é empate aqui, eles sempre ganham. Aí a gente vai pegar a final. Aí eu vou dizer, rapaz, eu vou ganhar do time que é a pedra do nosso sapato. Pedra no sapato é uma coisa, tipo, quando eu estou andando e tem uma pedra dentro do sapato, vai atrapalhando. Mas eu crio essa imagem para dar a dimensão, para dar uma noção de que realmente esse time dá problema para a gente, né? Dá pedra no nosso sapato. Eu posso dizer que posso usar como é que eu posso dizer? Uma construção de sentido de maneira mais denotativa, assim, dentro do eixo denotativo, que é o denotativo é o mais claro. Esse time deu muito problema para a gente, por exemplo. Eu falei da maneira mais clara e não precisei usar alguma figura de palavra, alguma imagem para tentar explicar o que é que eu estava querendo passar nessa determinada situação, né? Os objetivos desse assunto. Perceber a importância da gente ler e contextualizar a leitura, porque contextualização é muito importante, diferenciar a conotação de denotação e abrir possibilidades para diferentes usos da língua. Vamos lá, a gente já começa por aqui. É preciso entender a relação entre o sentido dos enunciados e a situação em que eles são produzidos. Vou dar um exemplo desse cartaz aqui. Tem um rapaz, a foto de um rapaz usando máscara. Agora pense comigo, eu estou dando aula aqui 16 de dezembro, a gente está na segunda onda de Covid, né? Paramos o ano inteiro por causa dessa pandemia. Aí, nesse momento de pandemia, a gente sabe que o uso da máscara, pelo menos assim, né? Para as autoridades médicas e para uma grande parte da população do mundo, é um artefato importante. É um equipamento que oferece proteção, né? Então, a gente pode contextualizar que esse rapaz de máscara está trazendo essas informações. Mas pense se essa propaganda tivesse sido veiculada e a gente só olhasse a figura há 3, 4 anos atrás. A gente imaginaria que ele estaria usando máscara por N motivos, menos esse de oferecer proteção nas ruas, porque, pelo menos assim, não há fato, né, assim, nesse meio de século, por exemplo, desde os anos 80 até aqui, que as pessoas tiveram que andar de máscara assim durante tanto tempo. Então, tá aqui o cartaz. Eu uso máscara, cuidando de mim, eu cuido de você. O uso da máscara é individual, a proteção para todos. E aí a gente, em nenhum momento ele cita Covid aqui, mas a gente sabe, pela contextualização, que está falando sobre a questão da pandemia. E é uma publicidade nova, né? Está lá no site da ANS. Então, o contexto é o seguinte, é o conjunto das circunstâncias sociais, políticas, históricas e culturais associadas a um texto. E a gente pode observar isso, né? O que foi que mudou socialmente nessa campanha e no uso de máscaras? É que as pessoas elas estão tendo que tomar mais cuidado, né? Tipo, estão tendo que se isolar, tudo mais, e mudou o nosso perfil social. O perfil político é que a gente precisa bastante dos avanços científicos e de várias descobertas para que a gente saia desse problema, por exemplo. Então, a campanha publicitária ela vem esclarecer isso, né? Que é tipo uma autoridade médica falando, não é qualquer pessoa. E aí, por outro lado, por que tem que se incentivar tantas pessoas? Porque tem gente que se esquece, tem também negacionistas, né, que dizem que não serve de nada e tal. E aí a gente tem a circunstância histórica, que é o nosso momento de pandemia, um ano único, 2020, é um ano para ficar na nossa memória, e as questões culturais, né? Eu mesmo não costumava sair de máscara, eu acredito que ninguém que esteja vendo esse vídeo tem esse costume. Então, é preciso entender a relação, porque aqui em nenhum momento ele fala em Covid, mas a gente sabe que isso é referente à pandemia Covid-19.
A identificação do contexto é essencial para que se compreenda o sentido do texto. Beleza, esse texto aqui é atual, eu trouxe uma atualidade, tudo mais fácil da gente ler. Ler, observar o que, é que a imagem está querendo trazer também. Mas muitas vezes a gente precisa saber da história, do passado, por exemplo, para poder entender melhor o texto. Porque se eu trouxer uma charge, por exemplo, de algum fato que aconteceu nos anos 80, se a gente não souber exatamente o que acontecia ali, pode ficar perdido. Sobre o contexto, outras frases também. Ó. Quando a gente analisa o contexto, é possível atribuir sentido ao texto. Está aqui, ó, 2 pessoas morando numa caixa, na rua, e é como se fosse um pai para um filho, dizendo, todo brasileiro tem direito à moradia. E a gente sabe que não é assim, né? Ou seja, a gente sabe que se construiu a ironia dentro desse desenho, né? Na perspectiva de formação do sentido desse desenho, porque é totalmente contraditório isso, né? Uma coisa que está na lei, e que é o direito de cada cidadão, e o que não é representado. Então, contextualmente, esse aqui ultrapassa até épocas, né? Se eu trouxesse uma charge dessa nos anos 80, 70, daqui a 10 anos, talvez, a gente continue na mesma. E aí é que está. Ela tem um espaço de tempo bem maior. Ela é mais atemporal do que a outra. Vou dar um exemplo. Muitas vezes o contexto de um texto é de conhecimento geral, que facilita a identificação, como era o que eu estava explicando para vocês aqui, ó, nesse caso. Qualquer brasileiro que veja essa charge entende bem. Essa aqui já é uma coisa mais específica. Por quê? Porque se combate atualmente, né? Se combate muito a educação e os professores. Se coloca em xeque, tenta tirar dinheiro, ou seja, é uma doideira. E aí é que tal? A gente tem um cavaleiro medieval, e a época medieval, vocês podem pesquisar e saber bem o que é que acontecia, né? Que era tipo o combate a algumas coisas que não podem ser ditas. Eu acho que isso não é só na época medieval, mas enfim. E aqui está um cavaleiro dizendo, vem combater o mal, apresente-se mal, cadê você? Aí chega uma senhora e diz, rapaz, você precisa estudar um pouco. Aí qual é a conclusão dele? Vai pegar o livro e tudo mais, se possível, você a senhora? Não, ela é o mal. Aí ele vai e corta o mal pelo tronco, né? Corta a senhora no meio, porque a senhora deu o conselho. Ou seja, é o retrato de muitos brasileiros, né, atualmente. Nessa crise negacionista e tudo mais. Então, talvez daqui a 10, 20 anos isso não tenha sentido, mas agora, atualmente, com esses cortes na educação, com essa coisa de acusação de professores, essa falta de respeito, então, é atual. E aí a gente precisa, às vezes, assim, concentrar na situação e proporcionar outra leitura, né? O que é que ele está querendo dizer? Esse aqui está mais fácil, esse aqui exige um pouco mais de leitura da contextualização do nosso país, né, da nossa situação. Passando. E agora, aí com essa ideia da diversidade e muitas vezes dos vários sentidos que a linguagem ela pode tomar, e a gente precisa dessa contextualização, a gente pode perceber que existe o sentido literal e existe o sentido figurado. Vou dar um exemplo. O sentido literal é o seguinte. Tá lá um aluno da turma, um aluno é sempre engraçado, tudo mais, todo mundo gosta dele, porque faz rir, e eu posso dizer, você é o palhaço da turma. Ele não é exatamente o palhaço, não é o emprego dele, ele não costuma se vestir, mas a gente diz que é um palhaço porque ele é como um palhaço, né? Então, esse é o sentido figurado, é o sentido literário. Enquanto literário, viu, gente? Não literal. O sentido literal, eu digo o sentido figurado, é o sentido conotativo, é o sentido que se usa bastante na literatura, no plano literário, que é a metáfora, a metonímia, enquanto que o sentido literal, ou seja, denotativo, é o seguinte, você sempre solta piadas quando está com a turma. Ou seja, eu posso dizer que ele é o palhaço da turma, de maneira rápida, precisa e imagética, ou eu posso dizer que ele sempre solta essas piadas, né? Ou seja, é como se fosse o palhaço. Eu estou dizendo de duas maneiras diferentes a mesma coisa. Aqui, por exemplo, sentido literal, denotativo, claro. Enquanto eu vi esse filme, né, eu chorava muito. Então, vendo esse filme, eu já chorei muito. E eu posso exagerar, eu posso usar um tom exagerado. Eu já derramei um mar de lágrimas para esse filme. Quem é que não fala, às vezes, assim, né? Nesse tom exagerado? E tanto é que tem teórico que diz que o sentido figurado não é só dentro da literatura. A gente usa no nosso dia a dia bastante metáfora, hipérbole, deixa eu ver o que mais, metonímia. E aí a gente usa essas figuras de linguagem, muitas vezes, para substituir, para a gente dar uma expressão maior ao que queremos dizer. Então, o sentido figurado ele não só fica na literatura,
A gente usa na nossa comunicação também. Então, vamos lá para a definição. Sentido literal, não literário, denotativo. É o significado básico das palavras, expressões enunciadas da língua, quando eu sou mais objetivo. Sentido figurado, conotativo, é aquele que as palavras, expressões ou enunciados adquirem em situações particulares de uso. Chorei um rio, você é o palhaço. Mas, eu não estou chamando a pessoa de palhaço, não é porque ela se veste de palhaço. Nesse contexto, ela é uma pessoa muito engraçada. Quando o contexto exige que o falante e leitor perceba que o sentido literal foi modificado. Eu uso a modificação, mas dá para... E as palavras e expressões ganham significado. Esse meu time só tem perna de pau. Não é um bocado de cara com uma perna de pau, literalmente. É porque os caras são muito ruins, então eu uso um sentido figurado. E aí, a todo momento, a gente está usando isso. Isso aqui é engraçado, a confusão que isso às vezes pode dar. A tirinha de IH, né? Tá lá no livro de vocês. Quer hambúrguer? Pergunta esse personagem. Quero completo. Quero completo. Mas suspenda o pepino. Suspender o pepino é tirar o pepino, né? Todo mundo entendeu. Beleza, mas ele não. Ele devia ter dito por quanto tempo. Ele tá lá, o coitado, suspendendo o pepino, porque um falou no sentido figurado, enquanto que esse entendeu no sentido literal da palavra. Vê que confusão. Então, gente, os objetivos da aula de hoje foi rápida, porque é uma introdução para figuras de linguagem, metáfora. A gente vê como o sentido figurado funciona. O sentido figurado é muito rico, então traz um bocado de coisa massa que a gente usa no nosso dia a dia, e às vezes a gente precisa se orientar, né? E aí é que está. É o objetivo de hoje. Perceber a importância de ler contextualizando, diferenciar conotação de denotação, abrir possibilidades para diferentes usos de língua. Beleza? Sentido literal, denotação, é significado básico de palavras. É o sentido mais objetivo. Certo? Chorei bastante. Chorei muito. Sentido figurado. Quando o contexto exige que o falante perceba que o sentido literal, ou seja, o conotativo foi modificado por situações particulares. Chorei um rio. Ninguém chora um rio, mas aí eu posso dizer isso e vai dar ideia de que foi bastante, tá certo? Hoje o vídeo foi curto, foi um assunto introdutório e ficamos por aqui. Deixo um beijo para vocês. Boa semana, gente. Até a próxima.